Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para trazer a mensagem do Senhor. Como o tempo aqui é precioso, vamos dar andamento. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 e versículo de número 39, diz assim: E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Versículo de número 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Por mais que por muitas vezes não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias, Ele continua sendo bom. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas dia 22 de abril nós pregamos nesse mesmo texto, pegando 4 pontos, né? Que são as tempestades da vida, que elas são inesperadas, que elas são perigosas, que elas não são administráveis e que por muitas vezes elas são surpreendentes. E por mais que tenha tempestade, isso não anula a bondade de Deus. Jesus passa o dia inteiro ensinando, no fim do dia ele dá uma ordem expressa aos discípulos: passemos para a outra margem. E na hora de passar para essa outra margem, uma grande tempestade se levanta. E nesse dia 22 nós falamos disso. Falamos de um rei, né? contamos uma ilustração falando de um rei, de um súdito, que esse súdito foi preso porque ele falava que Deus é bom, e como um animal atacou o rei e comeu uma parte do dedinho do rei, o rei ficou bravo e mandou prendê-lo. Mas em nenhum momento o súdito reclamou, falou: Senhor, por eu estar em obediência, por eu estar na tua presença, né, estou aqui na cadeia, de jeito nenhum. Ele somente ficou ali na cadeia. E quando o rei passou pela situação de ser livre da morte por conta daquela falta, daquele pedacinho do dedo, ele foi lá procurar o súdito para falar: realmente Deus é bom. E indagou o súdito dizendo: se Deus é bom, por que você está aqui? E o súdito respondeu: se eu estivesse contigo, certamente eu teria morrido. Em toda circunstância, às vezes mesmo sendo não tão boa aos nossos olhos, Deus continua sendo bom. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos. 3 pontos a respeito desse texto, que Jesus manda os discípulos atravessarem o mar, saírem de uma margem a outra, e vem a tempestade. E o que muitas vezes vem a nossa vida nessas tempestades, não é mesmo? E aí vem como conciliar a tempestade com a obediência em Cristo. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. E como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Por isso que eu intitulo que essa mensagem como conciliar as tempestades da vida. E o primeiro ponto que a gente vai ver é a questão da obediência. Como conciliar a obediência a obediência a Cristo com a tempestade. Os discípulos passaram o dia inteiro ouvindo Jesus pregar. Estavam aprendendo com Jesus, obedecendo a Jesus, trabalhando com Jesus, vivendo com Jesus. Jesus dá uma ordem para eles: passemos para a outra margem. E de repente tudo muda. E de repente aquela tranquilidade, aquela paz, aquela alegria de estar aprendendo se transforma em medo. Mas não foi Jesus que mandou? Mas eles não estavam com Jesus? Mas a tempestade veio. E como conciliar isso? Vamos ver 2 casos. Sansão. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 16, versículo de número 20, que ele conta para Dalila, o seu segredo. E ele vai contando ali. E todos eles, quando Dalila fala: aí vem os filisteus, ele levanta, arrebenta as cordas e sai tranquilamente. Mas no último, olha o que a Bíblia vai dizer. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Aí vem o autor, descreve: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão brincou tanto com Deus,
E quando ele achou que estava com Deus, viu-se que estava sozinho. Por quê? Por conta da sua desobediência. E pagou caro pela sua desobediência. Virou escravo, cego, motivo de chacota. Jonas também. Deus manda Jonas ir para Nínive. Jonas vai para Tarsis por desobediência. E Deus, para colocá-lo na rota certa, foi atrás dele. Mas os discípulos não. Os discípulos estavam em obediência. Então que isso nos ensine, irmãos, que temos que andar sempre em obediência. Mas isso não nos livra de algumas tempestades. Mas o fato é que, estando em obediência, a obediência precede a bênção. Há muitos momentos que sofremos, não por estarmos na contramão, mas por andarmos pelo caminho direito. E será assim como a Bíblia diz, né? Seremos perseguidos por quê? Porque vivemos na luz. João 3, versículo 20 e 21 vai dizer assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, estejamos, pois, em obediência, porque estando em obediência, com ou sem tempestade, a vitória vem. Amém? Segundo ponto, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de sofrermos algumas tempestades. Deixa eu te contar um segredo, como diz um amigo meu, um segredo revelado. Ser cristão não é viver numa cúpula, não é viver ali numa estufa espiritual. Sabe por quê? Porque o céu não é aqui. O dia que tivermos num corpo transformado, numa outra situação, as coisas serão diferentes. Mas enquanto estivermos aqui, padeceremos algumas coisas com a permissão do Senhor. Jesus foi uma festa de casamento, mas isso não impediu de faltar o vinho. Mas por ele estar lá, o que aconteceu? O vinho apareceu. Não é verdade? Um crente com Jesus pode, por muitas vezes, passar por situações difíceis, por terríveis tempestades. Mas, estando com Jesus, a presença de Jesus nos faz a diferença. Jesus passara o dia inteiro ensinando os discípulos sobre as parábolas do reino. Mas agora viria uma lição prática. Se você ver as parábolas que Jesus ensinou, do semeador, tem também a da fé, né? Do grão de mostarda. E agora eles vão para a prática. Jesus sabia da tempestade, mas aquilo estava na grade de ensino, na grade que ia elevar os discípulos a um outro nível. E é assim na nossa vida. Na verdade, às vezes estamos ali na presença de Jesus, mas passamos por situações difíceis. Mas a presença de Jesus é que faz a diferença. Quer ver só? Moisés. A Bíblia vai dizer que certa feita Deus falou para Moisés: Moisés, eu não vou contigo. O povo é muito cabeça dura. Eu vou mandar um anjo. O que Moisés fala? Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui. Não é verdade? Se o Senhor não for conosco, deixe-nos onde estamos. Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, são 3 parábolas ali naquele capítulo, que uma vai conversando com a outra, diz a respeito do filho que pediu herança com o pai em vida. Não é verdade? E é interessante uma coisa, eu não sei se os irmãos já leram nessa ótica, a fazenda tinha um limite, não é? E o limite te faz ficar perto do pai, mas o limite para aquele homem, para aquele jovem, ele não estava feliz, né? E o que ele faz? Ele pede a herança. E ele se afasta. Conforme ele sai dos limites da fazenda, ele se afasta da presença do Pai. E quando nos afastamos da presença do Pai, estamos suscetíveis às armadilhas e ciladas do diabo. Não é assim?
A Bíblia não diz que ele anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar? A partir daquele momento que o jovem saiu da fazenda, ele se distanciou da presença do pai, então ele ficou mais próximo das armadilhas do inimigo. E é assim conosco. Quanto mais próximos do Senhor, o inimigo só vai nos tocar se Deus permitir. Agora, quanto mais longe da presença do Senhor, infelizmente, mais próximos ou mais fácil o inimigo nos atacará. Lembre-se disso, a presença do Senhor faz toda a diferença. Tem uma música, se eu não me engano, é na versão do Gabriel Guedes, que diz: Tua presença é tudo pra mim, só tua presença é tudo pra mim. Que a presença de Deus seja tudo para nós. Em meio à tempestade, em meio à bonança, a presença do Senhor seja constante nas nossas vidas, para que nós possamos passar por cima de qualquer situação. E por último, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Como assim, irmão, o sono de Jesus? Irmão, Jesus estava no corpo humano. E Jesus teve sono, como também Jesus teve fome, como Jesus chorou, como Jesus se alegrou, não é verdade? Talvez o maior drama dos discípulos ali foi ver que a tempestade estava vindo e Jesus estava dormindo, né? Mas era uma lição para aqueles homens. Era uma lição muito importante, a gente vai ver isso lá na frente depois. Vamos ver só. Jesus dormia, e às vezes a gente não tem essa sensação, uma situação que a gente tem passado, e fala, meu Deus, acho que Jesus está dormindo, porque é impossível não estar vendo isso. Não é isso, irmãos. E quer ver só? Salmo 121. Vou ler ali todos, são 8 versículos apenas. Levantarei meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, Deus não dorme. Tem uma música que eu acho que é do Marquinhos Gomes, que diz assim: O guarda de Israel não dorme e nem cochila, o grande eu sou. O guarda de Israel não dorme e nem cochila, o grande eu sou. Deus não dorme, irmãos. Ele sempre está cuidando de nós. E a cada dia mais é uma lição para que nós possamos nos aprimorar. E para a gente finalizar e concluir essa passagem, veja só. Quem era um dos discípulos que estava no barco? Pedro, não é verdade? E olha o que vai acontecer. Nessa lição, os discípulos, entre aspas, eles foram reprovados. Porque eles podiam ter dormido com Jesus, ao lado de Jesus, né? Jesus estava dormindo, a tempestade ali, eles podiam ter dormido, por quê? Porque Jesus mandou chegar no outro lado. Ou eles podiam ter falado em nome de Jesus e repreendendo aquele vento e aquela fúria do mar. Mas nenhum dos dois eles fizeram, mas chamaram a Jesus. E olha só o que vai acontecer lá na frente, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi ao Pai. A Bíblia vai dizer em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 6, que Herodes foi atrás dos discípulos, prendeu alguns discípulos, matou Tiago, e Pedro era o próximo. Pedro era um dos que estava no barco. E o que vai dizer a Bíblia? Que um dia antes de Pedro morrer, Pedro estava fazendo o quê, irmãos? Vamos ler lá. Atos 12, capítulo 12, versículo de número 6.
E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com as 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha só como Pedro aprendeu. Ele ia ser morto no outro dia, mas mesmo assim ele estava dormindo. Ele aprendeu que aquele dia, aquele que o alistou para o exército, é poderoso para fazer muito além do que ele imaginava. E se Deus tinha propósito na vida dele, como já tinha dito, ele tinha certeza ou convicção que ele morreria e ia para Cristo, ou que Cristo o livraria. E foi justamente o que aconteceu. Que possamos sempre estarmos como Pedro, né? Nessa parte agora, né? Estamos aprendendo, que possamos aprender com pressa. Que temos que conciliar as tempestades da vida com a obediência, com a presença e com o sono de Jesus. Por quê? Porque tudo coopera para o nosso bem, né? Deus é bom em todo o tempo e tudo que Ele faz é perfeito. E eu queria terminar com uma música para nós orarmos, que diz assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Pai, obrigado pela tua palavra, Jesus. Senhor, nos ensina a cada dia, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem para nós. A tua palavra está aí exposta. Nós precisamos ler, orar e te buscar, para que sejamos certos, meu Pai querido, nas rotas, naquilo que tem acontecido, e não venhamos desfalecer, Senhor. Põe as tuas mãos, ajuda cada um na sua luta, na sua dificuldade, na tempestade da vida, a conciliar, Senhor, a obediência, a tua presença, ou até mesmo o sono, como diz nessa passagem. Sabemos que o Senhor não dorme e que tudo o que acontece coopera para um bem maior. Fica conosco, Pai, nos abençoa para a glória do teu nome. Amém. Boa noite, meus queridos, fiquem com Deus.